Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso canal. O nosso canal ele foi criado pelo nosso projeto integrador da turma Técnico em Enfermagem. E nosso canal ele tem o intuito de dar dicas para pessoas que cuidam de pacientes com doença de Alzheimer. E no vídeo de hoje a gente vai receber a doutora Rita Jorge. Ela é médica psiquiatra, especialista em cuidar de quem cuida. Olá, meu nome é Rita Jorge. Primeiro eu gostaria de agradecer, é um grande prazer poder participar do trabalho de vocês. Nossa primeira pergunta vai ser: qual o impacto do diagnóstico que o cuidador formal ele sofre ao descobrir a realidade da doença de Alzheimer? O primeiro impacto é de uma forte perplexidade, né? É muito duro, é muito triste receber determinados diagnósticos e existe uma desestruturação na família de uma forma mais ampla. Mas na figura do cuidador em si, isso abala bastante a qualidade de vida, isso afeta bastante o estado psicológico, isso afeta a forma com que o cuidador começa a enxergar a si mesmo, porque ele começa a rever quais são as liberdades que ele vai poder perder, mas ele não tem bem um aspecto global do que está acontecendo. Então existe um forte sentimento de perplexidade e ao mesmo tempo existe um aspecto positivo no sentido de que a pessoa naquele primeiro momento ela quer ser útil, ela quer entender o que ela pode fazer de bom para aquele paciente. Doutora, agora nós gostaríamos de saber de você quais são os maiores obstáculos para buscar o tratamento para o paciente que tem Alzheimer e para a saúde do cuidador. A gente tem a questão socioeconômica bastante marcada no país, né? Quando a gente tem pessoas com alto grau econômico, esses obstáculos, eles são mais da casa do preconceito mesmo. Tem muita gente que tem bastante dinheiro, mas tem bastante preconceito em procurar ajuda. Tem bastante dinheiro bastante gente que tem bastante dinheiro, mas não quer contratar cuidador de jeito nenhum e coloca os próprios familiares para passar por uma situação muito delicada, muito difícil, mesmo tendo dinheiro. Então, nas classes mais altas, eu acho que o preconceito é uma coisa muito triste. Quando você vai descendo nas classes mais desfavorecidas, você tem toda sorte de problema, né? Quanto mais desfavorecido financeiramente, piores se tornam os problemas, porque aí você vai encontrar todo o problema que você possa imaginar. Você não consegue um exame, você não consegue um médico, você não consegue uma fisioterapia, você não consegue um diagnóstico, você não consegue nada. E a condição do cuidador ele vai ficando cada vez mais depauperada, de forma que os obstáculos, eu diria que os obstáculos financeiros eles são bastante complicados. Doutora, como avaliar a sobrecarga de trabalho dos cuidadores? As orientações específicas para avaliar a sobrecarga de trabalho, existem várias escalas, inclusive uma escala que eu mesma traduzi para o português, que chama a avaliação de inventário da escala do cuidar, que depois eu até posso mandar para vocês, mas tem o Short Form Inventory 36, o Short Form 36, que é uma escala de qualidade de vida, que é uma escala muito fácil de aplicar, muito fácil de corrigir, que é ótima, que é excelente para avaliar a qualidade de vida e que ela traz os setores, né? Em quais setores a qualidade de vida está mais depauperada, que é muito boa para avaliar. E aí você sabe exatamente em qual setor da qualidade de vida o cuidador está pior. No inventário da escala do cuidar que eu traduzi, também dá para ver por setores. Mas a minha escala tem mais perguntas, então é um pouquinho mais chata de aplicar. Doutor, eu gostaria de saber se um cuidador que não tem
conhecimento a respeito da doença, ele tem mais chance de ter problemas psicológicos? Não só acho, como os dados comprovam que cuidadores com menor escolaridade e menor renda têm mais distúrbios psicológicos, têm mais transtornos psicológicos, têm uma pior qualidade de vida e sofrem mais na atividade do cuidar. Então, se você tem uma menor escolaridade, uma menor conhecimento, uma menor chance de ter um refino melhor no entendimento da situação, você vai sofrer mais na atividade do cuidar. Doutora, qual o principal suporte que o cuidador precisa e como ajudar ele? O principal suporte que um cuidador-chave precisa é de divisão dos trabalhos do cuidar. O que acontece muito é que uma pessoa só fica responsável por estar cuidando do doente. Isso é uma coisa que é extremamente ruim para essa pessoa, é extremamente cansativo. E a gente está escrevendo um livro que ainda vai demorar uns meses para sair, mas que a gente vai insistir bastante nessa tese. O cuidador, ele precisa de divisão dos trabalhos. A família tem que compreender que uma pessoa só não pode cuidar do doente, as pessoas têm que se cotizar, as pessoas têm que separar em dias para que uma pessoa só não possa ficar direto. Se for o caso, a família tem que cotizar inclusive em dinheiro. Se ninguém puder, se ninguém tiver tempo, se ninguém tiver horário, a família tem que cotizar em dinheiro para poder colocar um cuidador pago, para dar uma folga, para dar uma trégua para o cuidador-chave, para que se ele não fique doente também. Como ajudá-lo é exatamente isso. É desafogá-lo do trabalho constante e direto, porque senão ele fica doente. E o que precisa fazer para não extravasar a sobrecarga no paciente? Eu sempre acho que terapia é uma das melhores soluções para quase tudo na face da Terra. Uma ótima forma de você não extravasar os seus problemas nos outros chama-se terapia. Quais sejam os seus problemas, se você está com uma unha encravada ou você está com um mega blaster super problema para você não extravasar nos outros, uma das melhores soluções chama-se terapia. Mas no caso específico do cuidador, eu acho que o cuidador devia fazer terapia mesmo, porque é uma atividade assim muito cansativa, muito exaustiva, acaba com o emocional da pessoa, então o cuidador deveria fazer terapia. Mas além disso, esse cuidado tem que ser dividido, além disso, o cuidador tem que ter alguma atividade física, o cuidador tem que ter alguma atividade própria, o cuidador tem que ter uma vida mínima que não seja só o ficar cuidando do outro. Doutora, qual que é a sua orientação para o cuidador quando o paciente está em crise ou surtos? Quando você está cuidando de alguém e o paciente entra em crise mesmo, crise, surto, agressão, alucinação e psicose, chama-se SAMU. SAMU. Porque o que acontece? Se o paciente entra em crise de psicose e alucinação, se você for tentar interferir, o que vai acontecer é que corre o risco de você machucar o paciente ou corre o risco de o paciente machucar você. As crises de alucinação, agressão e psicose são crises muito intensas. O paciente ele consegue ficar com uma força dobrada, triplicada. Às vezes é uma velhinha, uma senhorinha bem magrinha, que tipo, ela pega uma força que eu já vi velhinha, pequenininha, magrinha, machucar os caras do hospital, os caras que são os seguranças do hospital. Então, assim, cuidador-chave, pegou o paciente em crise e surto, é SAMU, gente, sinto muito. Não adianta a gente querer ficar tentando segurar, porque a gente pode machucar a pessoa, e a pessoa pode machucar a gente. Doutora, você acha que o cuidador familiar, devido à convivência diária,
ele não consegue tirar algumas horas ou dias, um tempo de descanso, porque ele se prende emocionalmente e não consegue se desligar? Então, é justamente isso que a gente está defendendo, né? Que o cuidador familiar tenha uma vida normal. O cuidador familiar, eu não sei se ele vai conseguir ter uma vida normal, porque ser cuidador não é um emprego normal. Não é um emprego que a gente tem hora para entrar, hora para sair, bate o ponto, vai embora, desliga o celular. Então, assim, acho que é muito poético demais achar que o cuidador familiar vai ter uma vida normal. Mas eu defendo de coração que o familiar tenha uma vida mais normal. Que o cuidado seja dividido, que outras pessoas da família façam rodízio com essa pessoa, que essa pessoa possa ter um final de semana, sei lá, por mês de folga, ou 2, que essa pessoa possa ter dias de folga durante a semana, que possa ter horários fixos, que seja contratado cuidador externo por 2, 3 vezes por semana, para que essa pessoa possa ir na academia, no supermercado, na farmácia, para que possa exercer atividades que uma pessoa normal faz e que às vezes o cuidador familiar passa a não poder mais e vira um escravo dessa função de cuidador familiar. Então, o que eu defendo é que haja uma libertação dessa escravidão. Geralmente, a família deixa o deficiente com Alzheimer aos cuidados de um único filho e acaba que o restante da família segue a sua vida. Essa pessoa, ela tem algum órgão público que ela possa procurar? Bom, é verdade. Geralmente a família deixa um único responsável pelo idoso. O que está errado, né? Isso começa errado. Isso aí já começa errado. Cada um segue a sua vida. Tá errado, né? É uma família, a gente deveria agir como família. Sim, tem muitos casos de idosos. E não tem órgão público. Não tem nada. A verdade é que não tem nada, é cada um por si. Se realmente um idoso acabar abandonado, literalmente, se o órgão público encontrar um idoso, por exemplo, se eu cuido com a minha mãe de Alzheimer e eu morro e não tem mais ninguém, e o serviço social do governo achar a minha mãe demente dentro da minha casa, provavelmente ela vai para um abrigo de sei lá quem, mas ela vai ter um recurso de fato de órgão público? Não tem um órgão público, né? O que as famílias fazem é cada um ajuntar um pouco de dinheiro de cada lado para tentar colocar numa casa de repouso, num lugar que seja minimamente digno para que essa pessoa idosa, demenciada, seja cuidada da melhor forma possível. Mas depender do governo, tá difícil, né, gente? Olha, muito obrigada pela participação aí. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.